Sabe quando a gente lê alguma coisa, um cardápio, um poema ou até uma notícia de jornal? Já parou para pensar que todos eles têm algo em comum? Pois é, todos eles guardam segredos, sabe? Camadas de significado que não estão ali na superfície. Hoje a gente vai descobrir como encontrar as chaves para destravar esses segredos e aprender a ler o que não está escrito. Para a gente começar, aqui está um pequeno quebra-cabeça. Pensa só, por que o alívio do cliente? A resposta, ainda bem, só meio estranha, né? É porque a reação dele não foi sobre o nome do prato, mas sim sobre a preocupação de que tivesse, literalmente, uma pedra na comida dele. Esse pequeno mal-entendido revela uma coisa gigante. A comunicação de verdade acontece nas entrelinhas. E é exatamente essa a nossa missão aqui. A gente não vai só ler palavras, não. Vamos nos transformar em verdadeiros detetives de texto. Vamos decodificar as regras invisíveis e as mensagens ocultas que moldam tudo que a gente lê. Então, vamos lá. O que faz um texto funcionar? Para qualquer mensagem ser entendida, ela precisa de uma base bem sólida que se apoia em 5 regras invisíveis. É tipo a estrutura de um prédio. A gente não vê, mas sem ela, a comunicação inteira desmorona. A primeira regra é a intencionalidade. Pensa comigo. Ninguém escreve por acaso. Por trás de cada frase existe um objetivo. Quem escreve está tentando alcançar alguém, com um propósito bem específico. É essa a faísca que começa toda a comunicação. Mas a intenção do autor não viaja sozinha. Ela precisa de um destino. E é aí que entra a aceitabilidade. A comunicação é como uma dança a dois, sabe? Quem lê precisa estar disposto a entrar na conversa, a aceitar aquele monte de palavras como algo que vale a pena decifrar. Agora a gente chega num ponto fundamental, a situacionalidade. Aqui, o contexto é tudo. A frase "você está ótimo hoje" pode ser um elogio super sincero de um amigo ou uma ironia daquelas, bem cortante de um rival. O significado não está só nas palavras, mas na situação em que elas são ditas. Depois, vem a informatividade. Um texto é como se fosse uma ponte entre o que a gente já sabe e o que a gente ainda não sabe. Se essa ponte for curta demais e só mostrar o que já conhecemos, fica chato. Agora, se for longa demais, sem um ponto de partida conhecido, a gente se perde. A mágica está nesse equilíbrio perfeito. E por último, a intertextualidade. A ideia de que nenhum texto é uma ilha. Cada livro, cada artigo, cada tweet está numa conversa constante com tudo que já foi escrito antes. Ler também é ouvir os ecos de outras vozes nessas conversas. Então, está aqui a nossa planta baixa. A intenção de quem escreve, o engajamento de quem lê, o contexto da conversa, o equilíbrio da informação e o diálogo entre os textos. Esses são os 5 pilares que sustentam qualquer comunicação de sucesso. Ok, já entendemos a estrutura. Agora vamos descobrir a missão. Todo texto tem um trabalho a fazer, uma função. E descobrir qual é essa missão é o nosso próximo passo para uma leitura mais afiada. Vamos focar em 2 missões principais. De um lado, a gente tem o texto repórter, com a função referencial. A missão dele é informar, ser um espelho dos fatos, de forma neutra. Do outro lado, temos o texto diário, com a função expressiva. A missão aqui é abrir uma janela para a alma de quem escreve, cheia de emoções e sentimentos. E olha só, esse trecho é um exemplo perfeito da função expressiva em ação. A gente não está lendo sobre um fato qualquer, a gente está sendo convidado para dentro de uma memória. A escolha das palavras faz a gente sentir a corrida da criança, o peso da mochila. A linguagem não informa, ela transporta a gente para lá. Certo, agora vamos para a parte mais poderosa da nossa análise. Aquilo que não é dito, mas que está lá. Vamos aprender a ler com a tinta invisível, as mensagens que se escondem por trás das escolhas de quem escreve. O nome disso é pressuposição. É a arte de dizer algo sem de fato dizer. Quem escreve planta uma ideia como se fosse uma verdade absoluta. É na pressuposição que a gente encontra a opinião de verdade, a impressão digital do pensamento de quem está escrevendo. Dá uma olhada nessa manchete. Parece uma notícia objetiva, certo? Mas escondida bem ali, à vista de todos, tem uma única palavra que funciona como uma bomba, revelando toda a opinião do jornalista. Vamos encontrá-la. A palavra é atropelar. O jornalista podia ter escolhido modificar, contornar, alterar, mas a escolha de atropelar não é nada neutra. Ela já pressupõe uma ação violenta, desrespeitosa, quase uma agressão. E é isso. Atropelar não é só uma palavra, é uma marca discursiva. É a impressão digital que o autor deixou na cena do crime da imparcialidade. Essas marcas são as pistas que permitem que a gente enxergue a opinião real por trás da máscara de neutralidade.
Mas é importante lembrar que todas essas regras e ferramentas não são fixas, não. A língua é um organismo vivo que se transforma o tempo todo dependendo de quem fala, onde fala e quando fala. A língua tem pelo menos 4 dimensões. Ela muda com a história, só pensar no português de Machado de Assis e no de hoje, muda com a geografia, o tu no sul e o você no sudeste, muda com o grupo social, a gíria de um grupo de jovens versus a linguagem de advogados, e muda com o estilo, o jeito que falamos com o chefe versus com os amigos. Entender isso é crucial para não julgar um texto fora do mundo dele. E essa variação de estilo pode ser vista aqui, do mais formal, como no documento jurídico, ao comum que a gente vê na TV, até o popular das conversas do dia a dia. A chave é saber identificar não só o que está sendo dito, mas em que tom. Chegamos ao final da nossa jornada. Agora vamos transformar todo esse conhecimento num kit de ferramentas prático. As chaves para uma leitura muito mais crítica e profunda. Então, aqui está o seu kit. Primeiro passo, qual é a missão do texto? Ele quer informar ou emocionar? Segundo, cadê as impressões digitais? É hora de caçar as palavras que entregam a opinião. E terceiro, o passo mais importante, o que está na tinta invisível? O que esse texto assume como verdade sem nunca dizer? Com essas chaves em mãos, ler nunca mais vai ser um ato passivo. Vira uma investigação, uma aventura. A pergunta agora não é o que ler, mas sim quais segredos virão à tona.